verdadeiro. Assim nos falou Jesus. Sejamos cristãos sinceros, andemos em sua luz. Aceite agora Cristo de todo teu coração. Do contrário, estarás perdido para o céu. Não irás, não. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos para o capítulo 10 e vamos ler do versículo 5 até o versículo 15. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus instruiu os seus discípulos como proceder na missão que eles iriam cumprir ou desenvolver. Naturalmente que essas instruções de Jesus não é regra para todas as missões dos discípulos, nem regra também para os cristãos nos dias modernos. Por que não? Porque aqui se trata de uma missão específica, de uma missão especial, de uma missão única. E essas instruções que Jesus dá é para aquela missão única. Se não, você observe aqui. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Então, Jesus enviou os 12 discípulos. Mas antes de os discípulos começarem a sua missão, Jesus dá instruções para os 12. E ele diz aqui no versículo ainda 5, não tomeis rumo aos gentios. Não tomeis rumo aos gentios.
Ora, por que não tomar rumo aos gentios? Porque aquela missão era uma missão específica. Jesus não está aqui proibindo pregar o evangelho aos gentios. Não, de jeito nenhum. O evangelho é para ser pregado por todo mundo. Só que os discípulos não são onipresentes, eles não podem pregar em todos os locais ao mesmo tempo. E como eles não podem pregar em todos os locais ao mesmo tempo, Jesus diz, ó, a missão de vocês é para cá. Posteriormente, outra missão que vocês tiverem, vocês podem ir para lá. Então ele diz, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Estava Jesus fazendo aqui acepção de pessoas? Não, de jeito nenhum. É porque vai chegar a hora de se pregar o evangelho aos samaritanos. Inclusive Jesus, no seu ministério, ele passou 2 dias lá, pregando o evangelho, na cidade de Samaria, entre os samaritanos, e muitos creram. Muitos creram que Jesus é o Messias, lá em Samaria. E então, mas só que nessa missão específica aqui, Jesus diz para que eles não entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quer dizer, a missão dos discípulos, essa missão específica, era procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E assim, eles iriam cumprir a sua missão. E posteriormente, quando eles tivessem outra missão, eles então poderiam ir para os gentios, ou mesmo para os samaritanos, ou mesmo para qualquer uma outra cidade ou povoado. Então essas instruções que Jesus dá aqui é específica para aquela missão dos discípulos. Ele diz aqui, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então eles iam seguindo no cumprimento da missão, e à medida que eles iam dizendo que está próximo o reino dos céus. Para as pessoas se arrependerem, né? O versículo 8 diz, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então os discípulos tinham autoridade para curar enfermos, autoridade para ressuscitar mortos, autoridade para purificar leprosos, autoridade para expelir demônios. Só que Jesus orienta e diz para os discípulos, de graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. Então os discípulos não deveriam cobrar por estes benefícios que eles estavam autorizados a proporcionar à sociedade da sua época. Eles não estavam autorizados a cobrar. Eles receberam a autoridade de graça, e de graça eles deveriam passar para a sociedade esses benefícios. O versículo 9 diz, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Essa instrução aqui é que eles não deveriam recolher nenhum tipo de bens material. Não, bens materiais não. A única coisa que eles deveriam aceitar nessa missão específica era o alimento e a estadia, né? Que eles precisavam lugar para ficar. Mas nada de receber bens materiais.
E o versículo 11 diz: E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Então eles chegavam num povoado, procurava uma família digna, e ali nessa família digna eles deveriam se hospedar, e ficaram ali naquela casa até quando terminasse o trabalho de pregação do evangelho naquele povoado, ou naquela cidade, ou naquele grupo de pessoas, né? Eles deveriam ficar hospedados nessa família digna, né? Família digna. O versículo 12 diz: Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Então, os discípulos deveriam entrar em uma cidade, numa casa. Se aquela casa fosse digna, então a paz ficaria naquela casa. E se não fosse, a paz voltaria para os discípulos. Eles não receberiam esse privilégio. Então é por isso que ele diz: se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se não for, se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Então quer dizer, a paz só ficaria naquela casa que tivesse dignidade. O versículo 14 diz: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Isso significa dizer que os discípulos poderiam ser recebidos, e bem recebidos, e poderiam nem mesmo ser recebidos. Os discípulos. Isso acontece com o pregador do evangelho. Pessoas recebem, outros não. Outros rejeitam. Mas Jesus diz: aqueles que rejeitam, vocês sacodem até o pé, até o pó dos vossos pés. Mas o que é que significa isso? Significa juízo sobre aquelas pessoas. Eles atraíram o juízo de Deus sobre a vida deles, ao rejeitar a mensagem do Evangelho da Paz. É isso mesmo. E o versículo 15 ele diz: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Aqui Jesus já diz que vai haver um momento em que todos enfrentarão o juízo de Deus. E nesse momento em que todos enfrentarão o juízo de Deus, esta cidade ou esta casa que rejeitou a mensagem do Evangelho vai ser rigorosamente punida. Rigorosamente punida. Ele diz aqui, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra. Menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra. Quem foi Sodoma e Gomorra? Foram aquelas duas cidades que Deus liberou fogo do céu e matou todos os seus moradores. Porque essas duas cidades eram pessoas más e grandes pecadoras na presença do Senhor. Mas aqui diz que haverá mais rigor para estes que rejeitam a mensagem do Evangelho do que para Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou
diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Porque Deus amou o mundo e deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.